Fabiano, que trará a mensagem da palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Eu quero pedir só que aqueles que estão nos visitando, até o pastor Edson já fez menção, todos que estão nos visitando hoje à noite, puderem ficar de pé, só para a gente identificar os amigos, irmãos de outras igrejas e a igreja poder reconhecê-los e dar boas-vindas a esses irmãos que estão mais próximos. Quero dizer que são todos muito bem-vindos. Deus abençoe, fiquem sempre à vontade no nosso meio. O pastor Edson fez menção também do Léo. O Léo é presidente da UBREC. E aliás, a diretoria está ali, junto com o Léo. Os irmãos mais podem sentar, sejam bem-vindos. Léo pode apresentar os demais irmãos. Ok, aqui é a Fabiana, diretora de doação da Ministério UBREC. Flávio Rodrigues, que vai falar com a Jéssica, que faz parte da equipe de apoio da UBREC. Muito bem, podem sentar. Final do culto, então todos os jovens, toda a mocidade, os irmãos da UBREC pretendem se reunir com vocês aqui mesmo, dia 23, que será no outro sábado. A reunião da UBREC será aqui, na nossa igreja. Então os irmãos precisam combinar e encaminhar algumas tarefas. Fabiano não está do seu lado, né? Cuidado com esse nome, viu? Sejam bem-vindos. Muito bem. Abram suas Bíblias, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Nós queremos hoje à noite meditar no capítulo 1, no versículo 3. Uma mensagem atual à igreja. É o tema da nossa meditação, nessa que é uma das últimas cartas de Pedro, aliás, poderíamos dizer, seus últimos escritos antes de sua morte. Ele faz menção disso nessa carta. Vocês sabem que o apóstolo Pedro foi um homem muito importante na história da igreja, um homem de momentos inusitados durante a convivência com o Senhor Jesus. Você sempre vai perceber Pedro sendo aquele que mais toma iniciativa, que tem mais coragem de fazer perguntas, mais coragem de se expor, e vai perceber que ele tem momentos marcantes, momentos de altos e baixos na sua vida. Você, quando fala de Pedro, talvez venha logo à sua mente o fato de Pedro ter negado a Jesus, mas ao mesmo tempo você percebe, após a ressurreição, o interesse do Senhor Jesus em restaurar a vida de Pedro, e isso publicamente, para que ele tenha toda a responsabilidade de encaminhar o início da história da igreja, o que de fato acontece no livro de Atos, capítulo 2, na pregação de Pedro no dia de Pentecostes em Jerusalém, quando ali pela primeira vez na história nós temos a descida do Espírito Santo. E Pedro então é o líder da igreja, ele é aquele que toma a frente, ele é aquele que é o referencial dos demais apóstolos, ele é aquele que tem toda a autoridade naquele momento de levar adiante a mensagem do Evangelho juntamente com os demais apóstolos. E aí ele tem ainda essas duas cartas que ele também endereça para pessoas cristãs que estão sofrendo, que estão precisando de orientação, que estão precisando de ajuda, saber até que ponto a mensagem do cristianismo é uma mensagem mesmo autêntica, até que ponto vale a pena viver e morrer por essa mensagem, trazer consolo para um momento de sofrimento. Quais são as verdades que Pedro quer lembrar a um povo importante nos seus últimos dias? Então nós temos uma mensagem atual à igreja a partir dessa leitura que nós queremos destacar. Então olhem comigo, irmãos, a leitura da palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu vou fazer essa leitura, normalmente eu gosto e costumo de usar a versão que tem sido mais comum no nosso meio, a versão atualizada, é a versão que nós preferimos, que nós gostamos, que nós estamos mais familiarizados. Mas a versão que eu quero usar, até para que você acompanhe na sua versão, e você vai percebendo uma espécie de clareamento naquilo que nós vamos lendo, na versão que eu vou ler, que é uma versão chamada contemporânea. É uma versão que eu gosto de usar para estudos
mas eu resolvi fazer a leitura hoje à noite nessa versão da mensagem da Bíblia contemporânea, e você acompanha na sua versão mesmo. Você vai entendendo algumas palavras e colocações que são feitas de um modo diferente, o que é normal uma vez que muda de versão para versão, mas a mensagem é a mesma. Então olha comigo, a partir do versículo 3, Pedro diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus, depois de terem voltado as costas para o mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, que foi escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que vocês conheçam toda a verdade e a pratiquem sempre, o prêmio é tão grande que não vou deixar nem por um minuto de chamar a atenção de vocês sobre o assunto. Esta é a tarefa de que fui incumbido, mantê-los acordados sempre. É o que vou fazer enquanto viver. Sei que vou morrer em breve. O Senhor deixou isso muito claro para mim. Portanto, estou particularmente desejoso de que vocês tenham anotado tudo, para que depois que eu morrer, possam recorrer ao arquivo sempre que precisarem. Vocês sabem que não estávamos delirando quando apresentamos a vocês os fatos concernentes ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo com poder. Afinal, nós compareceremos à pré-estreia. Vimos com os próprios olhos Jesus resplandecente com a luz de Deus, o Pai, enquanto a voz da glória majestosa disse: este é o meu Filho, marcado pelo amor e alegria na minha vida. Estávamos lá, na montanha, com Ele, e ouvimos a voz do céu. Não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos: a glória de Deus, a voz de Deus. A palavra profética foi confirmada para vós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Irmãos, é a última oportunidade que o apóstolo Pedro tem de escrever para a igreja do Senhor. É como alguém que está se despedindo. É a sua última mensagem, seu último lembrete. Imagine se Deus desse a você a oportunidade de, nos seus últimos dias, na sua despedida, qual seria o último conselho para os seus filhos? Se fosse a minha oportunidade, qual seria a minha última mensagem para a igreja? E o apóstolo Pedro traz uma mensagem muito importante, uma mensagem atual para a igreja do Senhor. A mensagem de Pedro, há mais de 2000 anos, é uma mensagem que pode ser explicada, aplicada e vivida perfeitamente em nossos dias. Ela não está desatualizada, ela não é muito praticada,
encantaram com a experiência com Deus, que desprezaram as Escrituras, que se encantaram com o mundo, que foram sugados e enganados pelo pecado, que foram mortos, que foram cegos e que abandonaram a mensagem salvadora do Evangelho. Eu vou abordar mais no final, mas você percebe que no fim do primeiro capítulo, Pedro faz lembrança, menção de um evento do qual ele fez parte. Lembra? Qual foi o evento? Qual foi o evento? Que o Senhor Jesus estava presente, Pedro estava presente, Tiago estava presente, João estava lá, Elias aparece, Moisés. Oi? Eu não estou ouvindo. Transfiguração do Senhor Jesus. Um momento fantástico, de uma experiência única. Pedro diz: nós vimos a glória de Deus e nós ouvimos a voz de Deus. Única na vida de Pedro. Mas ele faz menção dessa experiência e logo em seguida ele mostra que há algo muito mais relevante do que a experiência humana, que ficará para sempre, que é a preciosidade da revelação da palavra de Deus. Esse é o ponto aqui. Você só vai conseguir chegar lá, você só vai ter uma vida produtiva, como ele fala aqui na carta, você só vai ter a sua fé fortalecida, a sua esperança animada a cada dia, você só vai encontrar a verdadeira razão e motivação do cristianismo se você for um cristão apegado à palavra de Deus e não aos homens, apegado à revelação de Deus e não à experiência, apegado ao culto ao Senhor e não ao entretenimento humano promovido por homens que se aparecem como estrelas, transformando o culto a Deus no momento de exaltação humana, e as pessoas gostam, e as pessoas querem, e as pessoas vão atrás. Foi um momento determinante na história que nós lembramos recentemente, no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, quando deu início então de um modo mais oficial a reforma protestante. Então ele denunciava o abuso da igreja. Era um momento de escuridão na história. A igreja corrompida e ameaçadora abusava da fé dos fiéis, ameaçava todos quantos se posicionassem contra a sua doutrina, vendia indulgências, atribuía funções e poderes miraculosos a um líder religioso que ainda hoje é defendido pelo catolicismo romano, com supostos poderes para perdoar pecados e determinar o destino eterno da alma dos homens. Era um momento importante da história, era um momento de indignação, era um momento em que era preciso os verdadeiros crentes em Jesus se levantarem e defenderem aquilo que era essencial, que não podia ser corrompido, que não podia ser distorcido, a verdade da palavra de Deus. O sentimento que ganhou o nome de reforma protestante foi um movimento, foi uma reação contra a violação da preciosa palavra de Deus, que apresenta como único meio de salvação o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. A venda de indulgências, a intercessão religiosa, a participação em missas, a participação com boas obras e caridade, nada disso pode contribuir de forma meritória para a salvação do ser humano corrompido totalmente pelo pecado. O caminho é o Evangelho, o caminho é o relacionamento com Jesus, e aquele foi um momento importante. Houve a chamada contra-reforma, que foi também um movimento da igreja para coibir, para abafar aquele movimento que seria uma ameaça à história da própria igreja. Mas foi um momento importante, usado por Deus, determinante, para que nós hoje desfrutássemos
desfrutássemos de muito daquilo que nós podemos desfrutar, inclusive trazer de volta a palavra de Deus para o centro do culto, o centro da igreja, o centro da vida, poder entender que a Bíblia é a nossa autoridade de fé, de vida, é a palavra autoritativa de Deus, é a verdade. Vocês não precisam de mediadores humanos, vocês foram transformados em sacerdotes santos, vocês são povo escolhido de Deus, vocês têm livre acesso à presença de Deus, de modo que vocês podem cultuar livremente ao Senhor, depositando suas ofertas, cantando os louvores, ouvindo a pregação. Deus está presente, você pode orar, você pode apresentar-se diante da presença do Senhor livremente, simplesmente por meio daquele que abriu o caminho, o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Isso afetou futuramente a igreja, afetou os nossos dias, porque, como nós falávamos de manhã na escola bíblica, o que nós estamos presenciando é um tempo de ignorância bíblica, no meio dos movimentos evangélicos, inclusive, de pessoas que não entendem mais o que é ser um discípulo, o que é ser um crente em Jesus Cristo. Há uma grande confusão, de modo que a gente entende que a Bíblia é mais um auxílio, é mais um apoio, mas ela não tem tanta autoridade a ponto de interferir na minha vida, na minha maneira de pensar e nas minhas decisões. Um pensamento predominante que saiu após o movimento da Reforma Protestante tinha dois tipos de pensamentos, muito presentes em nossos dias. O primeiro pensamento dizia assim: se a Bíblia não condena, pode ser adotado. E aplicando principalmente a forma de culto, aos elementos que fazem parte do culto a Deus. Como é que deve ser o culto? O que é que faz parte e o que é que não faz parte do culto? Então a primeira linha de pensamento dizia o seguinte: se a Bíblia não condena, se a Bíblia não diz nada, então pode ser adotado. A outra linha de pensamento, mais zelosa, mais conservadora, mais tradicional, dizia o seguinte: se a Bíblia não ensina, não pode ser adotado. Percebe a diferença? É uma linha muito sutil e até pragmática. Numa determinada discussão sobre o que é certo, o que é errado, o que faz parte, o que não faz parte, alguém pode dizer o seguinte: tudo bem, vamos para a Bíblia. A Bíblia condena? Onde é que diz na Bíblia que é errado? Não diz, está vendo? Então nós podemos fazer. Não, esse não é o critério. O critério é assim: a Bíblia ensina. A Bíblia diz que pode fazer? Não, a Bíblia não diz, então não pode fazer, porque a Bíblia não diz. Faz uma grande diferença. Fecha as portas para muitas coisas que foram acrescentadas ao pensamento da vida da igreja em nossos dias. Há uma desconstrução, irmãos, em nossos dias, de tudo que você imaginar contra o Evangelho. Você já percebeu que há uma desconstrução da família. Tivemos um debate ontem aqui sobre exatamente o que está acontecendo no nosso país atualmente. Há uma desconstrução da família, há um projeto, inclusive, que está sendo discutido no Congresso, para que deixe de usar, ou deixemos de usar, termos como família, pai, mãe, filhos. É a desconstrução da família, o projeto daquela senhora chamada Marta Suplicy. É um projeto que tem como líder a filosofia política do PT, de acabar com a família, de deixar de lado a influência e a relevância da igreja. Do mesmo modo, há uma desconstrução no que diz respeito ao papel da igreja nos nossos dias, deixando-se de usar palavras como igreja, deixando-se de usar palavras como culto. Não se fala em igreja, não se fala em culto, reunião no nosso salão. E aí não se impõe mais as condições do discipulado. Venha como está. Aí você é livre para chegar aqui com todos os seus pecados, com todos os seus problemas e aquelas condições das quais você não quer abrir mão, e receber uma mensagem de autorrealização e de ir para casa se sentindo bem, porque agora também, no conteúdo da mensagem, dentro dessa
mensagem foi invertida. Aquilo que a reforma tanto defendeu, Deus no centro, o culto é para Deus, foi deixado de lado. Agora é o homem no centro. O culto é para agradar as pessoas. Tem um cantor famoso hoje aqui no Juazeiro, né? Que era uma casa de shows. Um cantor famoso. Eu não quero criticar quem vai, quem assiste, nem o próprio cantor, nem a sua mudança de vida. Eu quero